E se animatrônicos começassem a perseguir e finalizar humanos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Mike, a Vanessa e a Abby tentando sobreviver a um novo caos, um ano depois do pesadelo na pizzaria. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os animatrônicos mortais em Five Nights at Freddy's 2. Esses robôs estão doidos para descobrir o que tem dentro da cabeça de um humano. Começamos em 1982, com um locutor animando a criançada na pizzaria Fred Fazbear, e vemos que todos os jovens curtem as atrações do local e agem como qualquer criança agiria, com exceção da Charity, que parece bem cabisbaixa ao olhar pro palco. Esse comportamento é tão estranho que até um dos funcionários questiona se ela ficará só olhando pro alçapão, mas não há o que fazer quanto a isso, porque a menininha sempre faz a mesma coisa. Em seguida, a Vanessa oferece o péssimo refrigerante do local pra amiguinha dela, e logo descobrimos que a Charity se senta ali por ser excluída dos grupinhos das outras crianças, e apenas o animatrônico do alçapão conforta a coitada. Mesmo assim, a Vanessa tenta incentivar a garota a se juntar ao restante das outras crianças, nem que seja apenas para comer um pedaço do bolo. E então, quando a garota se senta na mesa, ela nota o Spring Bonnie atraindo um garoto. Tal descoberta faz com que ela desesperadamente peça ajuda para algum adulto, e por incrível que pareça, nenhum deles se importa com o fato dela estar dizendo que uma criança tá em perigo. Dessa maneira, a Charity decide agir por conta própria, e nem a Vanessa consegue impedir a jovenzinha, que vai caminhando pelo corredor escuro, até encontrar o sacana do William Afton e o garotinho sequestrado desacordado. Vendo o risco que tanto ela quanto ele corriam, a garota rapidamente pega o moleque no colo e foge dali, mas não antes do psicopata perceber essa fuga e sair atrás dos dois com uma faca. Então vemos que a garota consegue voltar ao palco e deixar o menino voltar para os braços dos pais dele, enquanto ela, infelizmente, não resiste aos ferimentos de faca, e na hora em que a Charlotte cai no alçapão, ela logo volta para cima, mas agora no colo da Puppet. Com o passar do tempo, vemos que esse caso obviamente repercutiu bastante, porém a pizzaria Fred Fazbear não foi responsabilizada pela finalização da coitada, e tempos depois, foi reaberta pro público. Aí 20 anos se passam, e a Vanessa ainda tem pesadelos com a infância dela, só que a mulher é salva pelo gongo com a ligação do Mike, e ambos conversam sobre a Abby e o Jeremiah. Inclusive, a jovem fica feliz ao ver o irmão falando com a mulher, e logo descobrimos que os dois têm um jantar marcado, e por mais que a loira ainda pareça meio abatida, ela mantém um compromisso de pé. Quem acaba ficando com dúvidas sobre isso é a caçula da casa, que cogita a ideia desses dois estarem marcando um encontro romântico, mas o Mike continua negando essa teoria. Mas o engraçado é que quando a Abby se oferece para acompanhar os dois nesse passeio, o espertão nega, o que é no mínimo suspeito. Assim que os irmãos terminam a conversa, vemos o Jeremiah chegando para ajudar o parceiro dele a pintar a casa, e o cara não perde a chance de brincar com a garotinha, dizendo que eles poderiam trocar de lugares, e ele ir para a escola, mas ela diz que isso não vai colar e sai pro busão. E aí o ajudante do Mike brinca sobre a Vanessa parecer ter aquele olhar de mulher maluca, o famoso Crazy Eyes, mas o principal assunto dos dois é a respeito da tia dos irmãos, que acabou popularizando o caso dos animatrônicos para toda a cidade. Só que mesmo que ambos concordem que todos ficaram meio bitolados nisso e logo voltarão ao normal, o Jeremiah questiona se a tia do Mike não pode estar falando a verdade, já que a coitada até foi internada por isso. Apesar disso, o Mike encerra esse assunto. Afinal de contas, a Abby não gosta muito da exposição gerada por essa confusão, mas isso não parece verdade, pois a garota não perde a chance de contar isso pros colegas. Mas desde que as crianças ouçam a história de como ela teve contato com os animatrônicos e quase foi finalizado pelo Spring Bonnie, parece que nenhum deles bota muita fé nisso. Porém o Daniel é bem interessado nesses relatos, e ao ser questionada, a Abby comenta que gostaria de reencontrar os amigos animatrônicos. A questão é que todos quebraram, e o Mike prometeu que arrumaria eles. E o motivo do pequenino não desprezar as experiências da amiga dele é pelo fato dele acreditar em OVNIs e fantasmas, ou seja, robôs assombrados são o de menos. Na sequência, os dois vão para a aula de robótica, onde esse professor insuportável lembra que a feira de ciências acontecerá no fim de semana, e os alunos devem se empenhar nos estudos, e não na Faz Fest que acontecerá, já que na cabeça do rabugento, toda essa ladainha não vale de nada, e quem não aparecer no evento escolar vai ficar de recuperação. Porém o hipócrita, do nada, começa a desprezar o trabalho da Abby, a ponto de fazer a menina desistir de participar da competição de robôs, por conta dos protótipos dela serem parecidos demais com os animatrônicos. E para isso, ele usa o lema da escola que se inspira nas lontras, já que elas ajudam umas às outras. Felizmente, a coitada tem apoio do Daniel, e mais tarde em casa, a menina ajuda o Mike a arrumar a gravata pro encontro. E como ela vai ficar sozinha, a garota comenta que gostaria de fazer algo com os amigos animatrônicos dela. É claro que o irmão mais velho acha essa ideia uma completa loucura, e lembra que enquanto ele não consertar os robôs, é impossível interagir com eles. Todo esse papo deixa a Abby visivelmente desconfortável, e o cara percebe isso, e tenta confortar a irmãzinha dele, que ainda continua cismada com essa história, e decide assistir ao programa Spectral Scoopers. Bom galera, pra começar, eu não sou nenhum especialista em FNAF, afinal, a lore disso é gigantesca, mas eu vou fazer as minhas pesquisas e tentar dar o meu melhor aqui. Qualquer coisa me corrijam nos comentários. Então vamos lá. O que a Charlotte fez
fez, apesar de ser heróico, foi extremamente perigoso, tanto que custou a vida da coitada, né? E uma coisa bem idiota aqui é o tanto de adultos ignorando a garota. Eu duvido que qualquer adulto responsável iria escutar uma criança dizendo que outra criança precisa de ajuda e simplesmente ficar falando que os adultos estão conversando e mandar a garota vazar. Isso não faz o mínimo de sentido. Até parece que essa garota tá vivendo em Derry. Como ninguém prestou atenção nela, a menina deveria ter apelado um pouco e tocado algum alarme de incêndio para gerar uma preocupação séria, pois aí os pais daquele garoto iriam sentir falta dele. Outra ideia seria chamar pelos funcionários do lugar e falar que viu uma criança sendo levada para os fundos do restaurante, já que ir para um corredor escuro sozinha, sendo uma criança, é bem perigoso. O certo era tentar chamar a atenção dos funcionários para ir atrás dela, e vamos supor que os funcionários agissem da mesma forma que os adultos idiotas. Aí a Charlotte deveria fazer a questão de chamar a atenção deles e fazer eles verem ela entrando nos fundos do restaurante, uma área que é proibida. Dessa maneira, os funcionários teriam que ir atrás da garota para não deixar ela se perder lá dentro, e fazendo isso, eles veriam o Springbone, ou melhor, o William, cometendo as atrocidades dele. E caso todos os adultos fossem idiotas funcionais, ela podia pedir a ajuda da Vanessa e pegar algumas armas improvisadas, como bandejas e cabos de vassoura, e até mesmo copos de refrigerante, o que eu não acho que funcionaria na hora, mas a umidade pode fazer as Spring Locks do Springbone darem defeito, e quem sabe ferrar o William lá dentro. Sem contar que a mobilidade não é o forte desses trajes. É óbvio que isso não daria conta do Springbone, mas já seria melhor do que ir de mãos vazias, e esses itens poderiam servir para atrasar o cara no traje, tipo fazendo ele escorregar ou pisar em falso e não conseguir persegui-las, enquanto elas tiram o garotinho de lá. Agora, falando do futuro, bom, o Mike tá pedindo para que a Abby faça cagada, né? Afinal, ele tá mentindo pra ela que vai consertar os animatrônicos, sendo que ele não tem nem ideia de como fazer isso, e deixar ela sozinha em casa sem uma babá, enquanto vai no encontro, é a deixa perfeita para a Abby ir atrás dos amigos dela e arrumar bastante problema. Já sobre o professor babaca, eu não sei como a escola contrata um palerma desses. Mesmo que a garota esteja fazendo algo que ele não curte, ele não deveria desmotivá-la desse jeito, pois ela parece ter um talento com robótica, e o idiota precisa reconhecer isso. E essa desmotivada que ele dá na garota só vai fazer ela ficar mais obcecada pelos animatrônicos, já que isso pode acabar afastando ela dos amigos. E galera, o Spectral Scoopers não é um programa aleatório, eles são investigadores paranormais, e digamos que esse não era o melhor programa para a Abby estar assistindo sozinha, ainda mais levando em conta o que ela sabe sobre os animatrônicos, né? Isso pode dar ideias erradas pra garota, como ir no restaurante e tentar um contato com os espíritos. Um tempo depois, o Mike chega ao restaurante e o garçom limpa cada migalha da mesa, até que a Vanessa chega. Nisso, os dois conversam sobre estarem conseguindo viver uma vida normal, e ao tocarem no assunto da Abby sentir falta dos animatrônicos, a loira reflete que o rapaz não pode continuar dando falsas esperanças pra menina sobre consertar os robôs. Ao ouvir isso, o cara parece concordar. Aí ele toca no assunto dos pesadelos da Vanessa, e a moça parece não lidar muito bem com isso, porque ela ainda é traumatizada pela memória do pai dela. Tanto que o Mike se usa como exemplo, e conta sobre como lidava com os traumas de quando perdeu o Garnet. E além disso, o rapaz conclui que a loira precisa se dar uma chance e superar o passado. Após o encontro, o cara volta pra casa, e descobre que a Abby decidiu ir sozinha tentar consertar os animatrônicos. E chegando na velha pizzaria, o homem acha a irmã dele desolada. O problema é que os animatrônicos aparentemente não estão mais ali, e somente algumas poucas partes deles sobraram, o que torna impossível consertar o corpo deles novamente. Essa descoberta deixa a coitadinha desolada, e nisso, ela e o Mike refletem que os amigos dela foram pro céu, só que essa resposta é bem brega na opinião da jovem. Daí, pra quebrar esse clima de velório, o ex-segurança decide divertir a garota com algumas das premonições que sobraram, e a única coisa que interessa a Abby é um brinquedo do Fred com a voz interativa do urso. Sendo assim, a única coisa que resta é ir embora, e na saída do local, o Mike nota vários panfletos sobre a Faz Fest, mas um deles chama mais atenção, porque o papel fala que o Fred é um finalizador, fora que é um telefone para quem quiser saber mais sobre. Em paralelo, conhecemos a Lisa, o Robbie e o Alex, que formam um grupo Spectral Scoopers, e a ideia de conteúdo da vez é explorar a primeira pizzaria da franquia Fazbear, onde eles serão guiados pelo Mike. Chegando lá, o grupo comenta que o local foi fechado depois da polêmica do caso da Charlotte, e lá os jovens são assustados pelo guia deles, e eles erraram o nome, pois não é o Mike quem acompanhará a visita, e sim o Michael. Dessa forma, o trio acompanha esse cara com esse rosto nada suspeito ou malicioso, e logo de cara eles conversam sobre a Puppet, que era a animatrônica inovadora que controlava os outros durante a apresentação, e conforme exploram o local, a garota nota que os robôs estão lá e estranhamente bem conservados, com exceção do Foxy, que foi retirado das apresentações por ser defeituoso. Aí a Lisa parece escutar algo estranho no gravador, e ao comentar que parece uma música, o Michael fala que esse local pode pregar peças nas imaginações dos visitantes. E se o maluco que tá me guiando por um suposto local assombrado me diz isso com essa cara de doido e de vilão de franquia de terror, eu com certeza sairia correndo, ou no mínimo, amedrontaria ele, dizendo que eu sei derrotar qualquer coisa por ser um inscrito do Derrotando Filmes. Bom, pelo menos é isso que você diria se fosse inscrito aqui do canal, né? Dá uma conferida aí. Brincadeiras à parte, a garota decide dar uma averiguada melhor naquela região,
Já o idiota do Rob acaba se assustando e caindo naquela água imunda, que provavelmente tá ali há 20 anos sem ser higienizada. Enquanto isso, o Alex é acompanhado pelo Michael, e a primeira a se ferrar é a Lisa, que é surpreendida pela Puppet. Nesse momento, o suposto segurança fica eufórico com os gritos de terror, e na hora em que o cinegrafista tenta ajudar a amiga dele, um Springlock rapidamente ataca o coitado. Logo quem sobra é o Rob, que ao olhar para baixo, é assombrado por uma infinidade de bonecos da Puppet. Desse jeito, o único a sobreviver é o Michael, que decide ir ver como a Lisa tá, apenas para encontrar a loira possuída pela marionete. Esse encontro faz com que a monstruosidade corra atrás do sacana, que por pouco consegue sair da pizzaria, além de desejar boas-vindas para Charlotte. No dia seguinte, vemos a Abby apanhando para tentar fazer o robô dela funcionar, mas a saudade dos amigos fala mais alto, e ela tenta se comunicar com eles pelo brinquedo da pizzaria. E o Mike nota o drama da irmã dele, e enquanto isso, a Vanessa está fazendo spinning. A questão é que as memórias do passado começam a atormentar a coitada, principalmente aquelas relacionadas ao pai dela, e é tanto tormento que a loira sai correndo para tentar se acalmar, e ao achar que o William tá ali atrás dela, a mulher saca a arma e quase dispara num colega de treino, que apenas queria ver se estava tudo bem. Depois de toda essa confusão, a coitada volta pra casa, pega alguns brinquedos de antigamente e decide tentar reviver os pesadelos. O objetivo dela, aparentemente, é enfrentar os traumas mais profundos, e ao pegar no sono, a Vanessa volta pra casa em que morava, e logo de cara, ela decide confrontar o pai dela de uma vez por todas. Mas a valentia dura pouco, porque a coitada começa a correr dele desesperadamente, e o sádico continua brincando com o sofrimento da própria filha. Ele obviamente mente sobre a mulher ser a preferida dele, e ao correr dali, a Vanessa volta a ser uma criança, e acaba entrando no escritório do psicopata, onde ele encontra um projeto do Fred, e é assustada pela Circus Baby. Pra piorar, o William finalmente consegue alcançar a garotinha, que ao voltar ao normal, assume a forma de policial e consegue meter chumbo no próprio pai, que continua afirmando que ela sempre vai pertencer a ele. A Vanessa acorda visivelmente transtornada desse pesadelo. Aí vemos que a Abby começa a ser chamada pela Tika por meio do brinquedo interativo, e a animatrônica tá pedindo ajuda da garotinha. É claro que a jovem se prontifica para ajudar a velha amiga dela. Dessa forma, a mocinha é guiada pela voz do robô, até que as duas finalmente se reencontram, e a humana se impressiona com o novo corpo da parceira dela. Num primeiro momento, ainda é meio estranho pra Abby, só que aquilo que realmente importa é o fato delas estarem juntas novamente. E na manhã seguinte, a Vanessa vai visitar a casa dos irmãos. Ao entrar na residência, a loira fica em choque ao não ver nenhum deles, até ser assustada pela Abby, que decidiu brincar de esconde-esconde com a visitante, dizendo que o primeiro lugar para procurar é sempre atrás da porta. Depois desse encontro, a mocinha mostra pra policial o projeto de robótica que ela fez com a ajuda da Tika e do Fred na noite passada, e essas informações obviamente chocam a mulher. Já o Mike acaba de voltar pra casa após ter ido comprar o café da manhã, e enquanto ele olha os novos desenhos da irmã, a Vanessa aparece para bater um papo com o ex-segurança. Logo de cara, ele mostra pra amigo o panfleto sobre o Fred ser um finalizador, só que a moça quer falar sobre o fato da Abby ter se encontrado com os animatrônicos. Acontece que o rapaz parece não levar muita fé nessa história, pois na cabeça dele, isso não passa da imaginação de uma criança, que ainda tá aprendendo a lidar com a perda, sem contar que o Mike se nega a acreditar nisso, por estar tentando seguir em frente e deixar os problemas no passado. Então ele revela que descobriu a verdade sobre a Charlotte e as crianças na pizzaria. O fato é que o dono do telefone deixado no panfleto era o pai da Charlotte, que revelou mais essas informações pro ex-segurança, levando ele a questionar o porquê da Vanessa nunca ter comentado isso. A questão é que o Mike comenta que tá tentando consertar tudo, incluindo a própria irmã e a loira, e ouvir isso deixa a policial bem brava, a ponto de apenas ir embora e pedir pra ele ficar de olho na garotinha. Após essa discussão, os irmãos vão pra feira de ciências, e lá o Mike manda a caçula ir indo na frente, porque ele precisa fazer algo antes. Bom galera, eu acho que a Abby pode participar de competições de ciclismo, pois pelo que parece ela consegue pedalar até um lugar bem distante, conversar com os animatrônicos, fazer o projeto da escola dela e voltar pra casa pra dormir e acordar cedo no outro dia. Já o Mike, esse cara aí deve ter batido uma laje no dia anterior, para não ter acordado e percebido que a garota saiu escondida mais uma vez. E parece isso porque não faz sentido a garota não saber de outra pizzaria Fazbear perto da casa dela, já que ela é obcecada pelos animatrônicos. Mas vamos ignorar isso e fazer de conta que a garota treina a perna todo dia. Mesmo ela fazendo isso, é extremamente perigoso sair na rua à noite sendo uma criança, ainda mais pedalando por lugares desconhecidos e totalmente abandonados. Ela nunca deveria ter ido sozinha até esse novo restaurante, e isso é praticamente culpa do Mike, né galera? Afinal, ele sabia de tudo que aconteceu no ano passado, e sobre as crianças possuírem os animatrônicos. Então, deixar a Abby levar um brinquedo da Fazbear só vai fazer a garota continuar obcecada por toda essa história, e ainda por cima, poderia dar a chance para a garota acreditar em algum contato sobrenatural com os antigos animatrônicos. Só que aconteceu algo ainda pior, pois com certeza a própria Puppet entrou em contato com a Abby, usando a Tika. E isso é muito mais perigoso, pois a Abby, gostando tanto dos animatrônicos, vai acreditar que todos eles são bonzinhos, e a gente sabe que isso não é verdade, né galera? Por isso, o Mike deveria manter uma amizade melhor com a própria irmã, de uma forma que ela escolhesse contar tudo pro cara, em vez de fugir à noite sozinha para ir nesses restaurantes abandonados. Afinal, eu já falei diversas vezes aqui no canal, que lugares assim podem ter tudo
outro tipo de gente. E nós sabemos que humanos podem ser muito piores que qualquer assombração ou animatrônico. Já passou da hora do Mike criar algum tipo de alarme para essas portas também. É a segunda noite que a garota sai sozinha e ele nem percebe, ou nem liga. Agora falando dos Spectral Scoopers. Bom, o mesmo conselho vale pro trio, né? Apesar de serem investigadores paranormais, não dá pra sair confiando em qualquer um dessa maneira. O Michael poderia ser algum assassino maluco, só atraindo vítimas para um cativeiro, o que o cara era, né? Por isso, eles deveriam ter parâmetros de pesquisa e deixar uma quarta pessoa sabendo para onde eles estavam indo, para caso algo acontecesse, as autoridades fossem avisadas. Sem contar que alguém ali deveria ter uma arma só por segurança. E eu nem preciso dizer que se separar é uma estupidez gigantesca, né? E bom, galera, levando em consideração os games, podemos dizer que a Puppet pode ser contida com música, ou melhor dizendo, com a música de uma music box específica. Então isso é algo que a Vanessa pode avisar pro Mike ou pra Abby, já que a garota tá indo lá no restaurante sozinha. Dessa maneira, ela pelo menos poderia se defender se a Puppet decidisse atacar a Abby. Enquanto isso, a Vanessa decidiu ir até a antiga pizzaria, onde ela encontra os animatrônicos e o posto da Puppet. E ao ouvir um barulho estranho, a mulher logo questiona se a amiga dela tá ali. Dessa forma, a Charlotte atende ao chamado da velha conhecida dela. Nisso, ambas conversam sobre o fato da assombração querer sair do estabelecimento apenas para machucar as outras pessoas. E a única coisa que impede ela de fazer isso é o bloqueio de perímetro, que impede os robôs de saírem daquela espelunca. E como a Vanessa se nega a entregar o código que pode libertar todos ali, a Charlotte decide agir. E então, quando a fantasma revela que outra pessoa pode ajudar ela, a sacana parte pra cima da própria amiga de infância. Já no festival, a coitada da Abby chega toda alegre com o projeto dela, até ser abordada pelo professor imbecil. Esse babaca insiste em deixar a menina de fora da feira de ciências, e por mais que a garota comente que pode participar da apresentação ao lado do Daniel, o imbecil continua fazendo pouco caso do esforço dela. Mas o pior é que o cara dá um jeito de pegar o projeto da Abby, e aí ele derruba no chão de propósito, fazendo a coitada sair dali correndo. E até outro aluno chama o velho de idiota. Daí vemos que a Abby foi correndo para a pizzaria, apenas para ser confortada pela Chica, que ao descobrir aquilo que aconteceu com o projeto de robótica da Humana, decide se oferecer como novo robô da amiga dela. Porém, logicamente, a espertinha diz que precisa de algo em troca. Então a animatrônica pede ajuda para Abby, que precisará digitar o código de desbloqueio dos robôs. Nesse ponto, descobrimos que a Charlotte está imobilizando a Vanessa, e como se isso não bastasse, a assombração tá forçando a loira a contar a senha para quebrar o bloqueio de perímetro. É claro que a policial se nega a cooperar. O azar é que a monstruosidade está disposta a finalizar a criança caso a adulta não a ajude. Ou seja, o que resta para ela é entregar o código, que é 4AE7XCD1. E sim, eu pesquisei aqui e não achei nada disso nos games. Pode ser uma referência ao CD1. A partir desse ponto, a Abby inocentemente digita tudo, permitindo que os outros animatrônicos fiquem livres do sistema que prendem todos ali. Agora o que resta é elas irem para a escola, e para isso as duas decidem pegar um táxi. E isso faz o coitado do motorista notar que precisa arrumar outro trabalho. E eu acho que todos nesse universo têm alguma maldição inevitável com arranjar péssimas vagas de emprego. Mas tudo bem, né? Brincadeiras à parte, vemos o Mike chegando na casa do Henry, o pai da Charlotte, e o responsável pelo cartaz que acusa o Fred de ter finalizado a filha dele. Ele comenta que no passado se dedicou muito ao trabalho e acabou negligenciando a paternidade. E na época, várias pessoas acreditaram que o acontecido com a garotinha foi um acidente. Mas o fato das outras crianças terem sumido anos depois acabou deixando ainda mais claro que o William foi o culpado por tudo. E ao ouvir esse relato, o Mike lembra que também perdeu o irmão mais novo em meio a essas tragédias. Com isso, o Harry continua comentando que a ambição pode cegar as pessoas, a ponto de não conseguirem enxergar que o inimigo pode estar sentado ao lado delas. Fora que o homem também critica a volta do Fast Fast, mesmo depois de todas as atrocidades que foram cometidas. E enquanto revira os cortes de jornais ali, o Mike se assusta ao notar o passeio no rio. E o principal problema disso é que a Abby havia desenhado aquilo, sendo que aquele passeio nem existia na pizzaria que ela conhece. Nisso, o Henry revela que esse brinquedo só esteve na primeira unidade da franquia. Isso faz com que o rapaz peça para usar o telefone do homem. Então vemos ele ligando para a escola e descobrindo que a irmã dele não tá mais na feira de ciências. Isso logicamente faz o cara ficar em choque e pronto para agir. Mas antes de partir, o pai em luto pede pro visitante dele fazer um favor, que é deixar na pizzaria uma caixa de música que fazia a Charlotte dormir na infância. Após chegar na espelunca, ele nota que as portas estão trancadas, forçando ele a entrar pela janela e dar de cara com os animatrônicos todos xoxos e capengas. E ao explorar o local, o cara nem se dá conta que passou pelo presunto da Lisa. Andando por lá, o Mike acaba encontrando a Vanessa, que estava trancada em um pequeno armário, e ao se reencontrarem, a loira revela que aqueles robôs danificados eram usados para reposição de peças. Sem contar que a policial revela que a responsável por trás de tudo isso é a Charlotte, e por esse motivo, a Abby pode estar em perigo, e a única forma deles resolverem isso é indo para a sala de segurança. Isso claramente deixa o coitado em choque por conta de tudo que passou, mas ele não possui escolha. Então os dois são obrigados a percorrer o túnel por ser o único caminho para lá. Durante o percurso, eles conversam sobre o fato de apenas a Charlotte assombrar esse local, e após ser finalizada, a menina acabou possuindo a Puppet. E no passado, a Vanessa ainda era capaz de ver
ver a antiga amiga dela, e para tentar acalmar o espírito sofredor e vingativo da pequena, a loira presenteou a amiga dela com uma caixa de música, que fazia a coitada adormecer. O problema é que algum sacana simplesmente quebrou o mecanismo e acabou despertando o fantasma novamente, mas isso faz o Mike comentar que o Henry entregou uma caixinha de música para ele. Aí em meio a essa conversa, o ex-segurança acaba caindo na água que nem um saco de batata, onde é quase emboscado pelo Balloon Boy, mas os dois conseguem fugir e chegar ao computador. Lá a Vanessa acessa o sistema para verificar os rastreadores dos robôs, além de revelar que a Abby tá sendo manipulada, pois a coitada acha que os animatrônicos são os amigos dela, quando na verdade é a Charlotte manipulando todos. Outra informação que descobrimos é que mesmo tendo sido finalizada pelo William, a Charlotte não culpa o maníaco, e sim os pais que ignoraram o pedido de socorro dela no passado, sem contar que a Puppet precisa possuir algo para se locomover, e o medo da Vanessa é que a Abby esteja sendo preparada para ser a próxima hospedeira da monstruosidade, fora que os 4 animatrônicos estão à solta, e além de tudo, eles precisam descobrir com qual deles a Abby tá, e eles só saíram dali pelo fato do bloqueio do perímetro ser desativado, pois era esse sistema que drenava o poder dos robôs caso eles saíssem. Daí, ao refletir sobre a situação, o Mike conclui que a Vanessa deve ir para a cidade e achar a irmã dele, enquanto ele ficará ali na pizzaria para ganhar tempo e tentar desconectar os bichões pelo PC. Nisso os dois decidem se comunicar pelo rádio, e o pior de tudo é que o coitado vai ficar exposto ali, porque o idiota que projetou a pizzaria não colocou uma porta na sala de segurança. Ok, isso aqui é uma clara referência ao FNAF 2, já que o escritório de segurança não tem portas. E sim, é uma bela burrice deixar a sala mais importante do lugar sem uma porta. Mas mais idiota que isso é o plano desses dois. Afinal, vamos analisar aqui comigo. Por que motivo a Vanessa tem que ir atrás da Abby, que é a irmã do Mike? E por que diabos o Mike tem que ficar na sala de segurança mexendo no sistema, que a Vanessa deve conhecer muito melhor do que ele? Já que ela era a filha do William, e provavelmente vivia ou ia bastante na pizzaria, e ainda por cima lidou com isso por anos. Ela sabia sobre o código do Perimeter Rock, e podia facilmente reativar isso ela mesma. Não fica claro que isso vai drenar a energia dos animatrônicos, mas não custa nem um pouco tentar. Ou pelo menos, reiniciar todo o sistema para dar uma pane nos animatrônicos que escaparam, sem deixar o Mike ali todo perdido, tentando aprender o que fazer. Além disso, o conhecimento dela sobre os animatrônicos é muito superior ao do Mike, e ela saberia se virar contra os que ficaram caso eles fossem ativados, usando o computador ou outras ferramentas. Sem contar que com um professor desses, pra que você precisa de um inimigo, né galera? Como é que o cara pode ser tão babaca com uma criança assim? Até dá pra imaginar que esse cara vai ser um dos primeiros a bater as botas, de tão babaca que ele é. O pior de tudo é que está rolando o Fast Fest, então os animatrônicos provavelmente vão conseguir andar pelas ruas livremente. Por isso, o melhor a fazer seria contabilizar quais animatrônicos estão na rua, antes de decidirem o plano a seguir. Depois, tentar desconectar ou desligar eles pelo sistema da pizzaria, sem contar que o local tem várias câmeras, então daria para checar onde a Puppet se meteu, e só aí procurar pela Abby juntos. Ainda mais considerando que agora eles têm a Music Box que pode conter a Puppet. Então, se o Mike ou a Vanessa prestarem um mínimo de atenção no que a irmã dele fala, ele saberia que a garota está com a Chica, já que foi a própria Chica que ajudou a garota a montar o robozinho dela, e aí eles poderiam imaginar que a Puppet estaria por perto, já que ela não consegue se movimentar sozinha. E não sou eu que estou dizendo isso, foi a própria Vanessa que falou, e isso é algo diferente dos jogos, né galera? Então o ideal aqui seria eles vasculharem a pizzaria procurando pela Puppet, e caso ela não estivesse lá, eles precisavam ativar imediatamente a trava perimetral e ir atrás da Abby. E como eu disse, se fosse obrigatório se separar, faria muito mais sentido fazer ao contrário, a Vanessa no PC e o Mike atrás da irmã dele. E pra sobreviver na sala sem porta, galera, o jeito é copiar o FNAF 2, usando uma barricada improvisada, a máscara do Fred quando algum animatrônico aparecesse para confundi-los, e também uma lanterna pro Foxy. Agora, vemos a Abby e a Chica chegando na feira de ciências e fazendo sucesso entre as crianças, menos com o professor imbecil, que simplesmente despreza o trabalho da aluna, por achar que há alguém dentro do traje. Ao ver todas as atrocidades do velho, a animatrônica fica visivelmente furiosa, tanto que ela garante pra humana que irá conversar com o professor, para ver o que há dentro da cabeça dele. Nesse ponto, vemos o rabugento voltando para pegar as chaves que esqueceu, e se assustando com alguns alunos, e ao pegar aquilo que precisava, o coroa continua com o pé atrás com alguma coisa, tanto que ele fica desconfiado ao andar pelo corredor, e ao voltar para verificar algo pelo vidro da porta, o idiota é puxado pela Chica, que é bem carinhosa com o insuportável. Agora, é claro que o babaca tenta conversar, e até sugere aumentar a nota da Abby, mas a Chica quer saber o que há dentro da cabeça dele, e para descobrir isso, ela gentilmente espreme o crânio do coitado. E eu não tinha dúvidas que esse cara ia bater as botas, né? Fizeram ele ser o mais insuportável possível. O bom é que apesar dessa finalização cruel, a menina conseguiu vencer a feira de ciências. A questão é que a sacana logo nota que o Mike tá entrando no sistema deles, o que faz ela acionar os animatrônicos desativados. Já o Fred tá andando pelas ruas, e o pessoal fica impressionado com a fantasia dele, se é que vocês me entendem. E quando uma delas convida o bichão pra competição de fantasias, o urso até aceita, mas lembra que precisa se vingar antes. Essa sinceridade dele deixa a criançada ainda mais admirada pelo monstro, que é rastreado pelo ex-segurança. Assim ele aciona a Vanessa e passa a localização em tempo real do robô.
escapou, mas a criatura já tá bem na frente da casa da primeira vítima dele, e como se isso não bastasse, o Mike vai notando algo de estranho ali. Ele até pensa em usar a máscara de disfarce caso acabe sendo atacado. Inclusive essa tensão faz a loira questionar se tá tudo bem com o parceiro dela, até que a coitada é surpreendida pelo Mangle em cima do carro, que tá bem puto. Todos esses ataques dele acabam fazendo a mulher perder o controle da direção do automóvel, e ao fazer de tudo para não ser finalizada pelo inimigo, a moça consegue voltar a dirigir desesperadamente. Aí presenciamos os donos da casa agindo normalmente e ouvindo a propaganda do Fast Fast, até que a mulher se assusta com a presença do Fred no meio da sala, e a única coisa que o marido dela consegue fazer é arremessar a comida no grandalhão. Ao estar de frente com aqueles que ignoram ela no passado, a Charlotte começa a descontar a raiva e culpar eles pelo que aconteceu, mas por sorte, a Vanessa aparece no local, brecando e arremessando o Mangle no Fred, derrubando o animatrônico. Em seguida, a moça resgata o casal que estava prestes a ser finalizado, e no momento em que o Mike vai ser atacado pelo outro ursão, ele rapidamente usa a máscara que estava ali do lado, e o sistema do inimigo acaba poupando ele por achar que se trata de um animatrônico. E essa cena aqui é basicamente uma referência bem fiel ao que realmente acontece em FNAF 2, porque usar a máscara para passar batido e não ser atacado pelos animais é uma das principais mecânicas de defesa do game. Mas continuando com a história, vemos que a Bonnie chegou em uma casa também e começa a se enturmar com a criança da casa. E na hora que a mãe da garotinha manda a menina parar de conversar com os brinquedos e ir dormir, a coelha decide ir se vingar de uma vez por todas. Pra piorar, o Mike também é emboscado pelo Balloon Boy, que começa a liberar um som ensurdecedor pelos alto-falantes, até que o segurança decide finalizar o animatrônico de uma vez por todas. Só que essa acaba sendo a brecha para os velhos animatrônicos começarem a se aproximar, e enquanto ele vasculha o sistema, o coitado é obrigado a usar a máscara para se disfarçar e não ser atacado. Isso até que dá certo, mas o sistema do Fox não é enganado, e ele consegue escanear a identidade do humano, que faz o possível para continuar procurando a opção desativar os robôs. Já a Bonnie tá partindo para cima da mulher, que ao ficar encurralada, é protegida pela própria filha, que pede para a Coelha Azul não cometer essa atrocidade. Porém, nada convence a Charlotte do contrário, pois a assombração considera todos os pais péssimas pessoas, e antes que ela finalize a dona da casa, o Mike consegue desativar o sinal wireless dos corpos. Dessa forma, todos são desabilitados, e a Vanessa leva os outros pais para casa de um dos vizinhos, e o Coroa deixa claro que os dois precisarão de ótimos advogados. A princípio, tudo parece resolvido, até que o rapaz nota que há um novo sinal surgindo na casa dele, e ele claramente vai para lá averiguar do que se trata. Ok galera, tem muita referência aqui, e muita coisa que me incomoda também, mas primeiro eu vou ter que falar pra vocês uma coisa. Pelo que deu pra ver, a única coisa que o Mike fez para desabilitar todo o sistema dos animatrônicos foi rolar pra baixo e clicar 2 vezes em sim. Tá de sacanagem, né galera? Sem contar a pancada de erro nessa tela. Pra começo de conversa, como é que o DNS público do Google tá ali na tela, se ele só foi anunciado em 3 de dezembro de 2009? O filme se passa muito antes disso. E esse menu aí é extremamente genérico. Imagina só que pra desativar animatrônicos assassinos, tudo que você precisa fazer é dar 2 cliques, um em OK e o outro em você tem certeza. Até pra aceitar um acordo de utilizador, tá mais difícil do que isso. E o William também errou feio em não pedir uma autenticação com senha, né? Que tipo de vilão é esse que deixa o código dele ser desabilitado facilmente dessa forma? Então basicamente, o Mike não hackeou nada, ele só desligou um sinal de Wi-Fi e fez de conta que era super difícil. Pra fazer tudo isso, era mais fácil puxar o PC da tomada então, né? Outra coisa que fica meio idiota é que os animatrônicos só fazem som quando é conveniente pro roteiro, porque a mãe daquela garota era surda ou tinha tomado muitos goles de vinho pra não ter escutado a Bonnie subindo no quarto da garota. Isso não faz nem sentido, já que os animatrônicos são extremamente pesados e sempre fazem barulho quando se movimentam. Outra coisa que não faz muito sentido é a Vanessa não ter escutado o Mangle no carro dela, ou não ter percebido ele em cima do carro quando saiu. Afinal, não é um celular que você esqueceu em cima do teto do carro, é um pedaço de metal bem grande e chamativo. E eu nem vou falar sobre o carro cair de um barranco e depois subir novamente para a estrada. Isso é tão mentiroso que o filme nem mostra como é que a Vanessa voltou para a estrada depois de cair no barranco. E por falar em cagadas, galera, a máscara não ter funcionado no Foxy é uma total cagada do Mike, ou da Vanessa, que conhecia os animatrônicos e não avisou pro Mike que o certo era usar a lanterna no Foxy. Nessa hora, nós vemos a Tika colocando a Abby para dormir, e do nada, a Puppet sai da barriga do animatrônico e vai pra cima da garotinha. Como se isso não bastasse, cada um dos outros robôs vai sendo reativado. E ao ouvir a Vanessa comentar que eles estão em desvantagem, a única alternativa que o Mike vê é ir na pizzaria e pedir ajuda das crianças de lá. Na cabeça dele, os espíritos que realmente são amigos da irmã dele farão de tudo para ajudar a garota. E depois de fazer essa súplica, dizendo que não pode fazer isso sozinho, o cara sai correndo para ajudar a Abby. Já o carro da Vanessa acaba dando problema, e a coitada quase surta ao notar que não conseguirá ajudar o parceiro dela. Mas por sorte, o Jeremiah aparece simplesmente do nada e dá uma carona para a amiga dele. Chegando lá, a loira entra correndo na casa para tentar buscar pela criança, apenas para ser recebida pela Charlotte, que começa a ludibriar a antiga amiga de infância. Conforme elas conversam, a policial foge da Abby possuída e é obrigada a ouvir as provocações da assombração, que se lembra do fato de que a loira também sofreu nas mãos dos adultos quando era criança. Só que a Vanessa permanece firme e forte e até tenta fugir. Porém,
Porém, a Puppet é mais rápida e finalmente consegue a brecha para atacar a Vanessa de uma vez por todas. Mas infelizmente, o Mike chega usando a caixinha de música, que força a fantasma a adormecer e libertar a irmã dele, que logo recobra a consciência rapidamente. Acontece que a alegria de pobre dura pouco, porque cada um dos animatrônicos reativados começam a cercar a casa a mando do Michael, que se revela como irmão da Vanessa. Então descobrimos que a mulher sempre escondeu a existência desse canalha, que agora decidiu continuar o legado do pai dele. E para piorar, o sacana se aproveitou dos boatos espalhados pela tia do Mike para popularizar o Fast Fest. Assim, o maníaco vai conseguir finalizar praticamente metade da cidade durante o festival, e por isso ele veio recrutar a irmã dele para a missão da família novamente. Afinal, o louco acha que os dois pertencem ao William ainda. Felizmente, a Vanessa sabe que isso é uma loucura total, então ao ver que não vai conseguir convencer a única familiar dele, o babaca ordena que todos ali sejam finalizados. Mas antes que essa desgraça aconteça, o Fox manda a Bonnie de base. O Fred também é finalizado pela versão antiga dele, e a Bonnie desconecta os membros do Mangle. E depois, a Tika também é derrotada. E antes que o Michael possa fugir, o Jeremiah coloca o imbecil no devido lugar dele. É claro que a Abby fica feliz em reencontrar os velhos amigos dela, mas isso não dura muito, pois os sistemas entram em pane por estarem longe da pizzaria. E o fato deles não terem sido feitos para se afastarem de lá faz com que os corpos comecem a quebrar de vez. Isso claramente deixa a garota abatida, porém um dos fantasmas surge deixando claro que eles estão bem, pois finalmente poderão descansar em paz. Eles também prometem que vão se reencontrar no céu, mas isso ainda vai demorar um pouco, e o moleque manda o Mike ficar esperto, porque assim que eles partirem, os fantasmas não vão mais segurar ele, e que ele tá no teto. Brincadeira, galera. Mas a verdade é que quando esse indivíduo voltar, ele voltará ainda mais forte, segurando uma maquita. Tô brincando. E antes que o ex-segurança possa questionar de quem o menino tá falando, o garotinho simplesmente desaparece. Daí o grupo se reúne novamente, e antes que a Vanessa possa acompanhar os três, o Mike manda ela ficar para trás, pois ele não confia mais nela. Tal repulsa vinda dele deixa a coitada desolada, e essa é a brecha pra Puppet simplesmente voltar e se apossar do corpo da Vanessa. Um tempo depois, um grupo de idiotas começa a revirar a antiga pizzaria Fazbear. Afinal de contas, o lugar será demolido, e eles querem recolher algumas coisas para usarem de cenário de uma casa assombrada, e o principal achado surpreende todos eles, tanto que os caras decidem pegar um carrinho para transportar essa coisa, que mesmo fedendo bastante, parece interessar os três. Acontece que aquilo que os invasores encontraram é o Spring Trap, que vai se reativando aos poucos, e vocês sabem muito bem quem está lá dentro. No fim, nós descobrimos que o Henry deixou uma gravação pro Mike, depois deles terem conversado sobre a Charity, e o cara revela que no passado foi sócio do William. Além disso, ele foi criador da tecnologia dos animatrônicos, e por mais que aquela tecnologia tenha se tornado ultrapassada, o projetista ainda consegue rastrear a localização das criaturas. Mas quando o homem vai alertar o Mike de que a Puppet está perseguindo ele, o barulho de Spring Locks interrompem o áudio violentamente. Ok, galera, esse final aqui foi bem rushado, né? Pra começo de conversa, todo o festival simplesmente não foi usado para absolutamente nada. Imagina só ter uma feira gigante, onde os animatrônicos poderiam tocar o terror lá dentro, ou até mesmo ter a luta final por lá, e ela ser usada apenas como background e pro Fred andar, e ser confundido com um cosplay. E bom, novamente eu tenho que dizer aqui, a Abby ser possuída pela Puppet é culpa do Mike. Afinal, o irmão largou a garota novamente sozinha e foi atrás da Vanessa. Na verdade, ele foi bater papo com um cara desconhecido, né? Mas pelo histórico, parece que o cara só quer se livrar da garota, né? Pois depois ele mandou a Vanessa ir atrás dela e depois desviou a Vanessa para ir atrás do Fred, sendo que a Abby estava conversando muito mais com a Tika, por conta dela ajudar a garota com robótica. Mas prestar atenção nas crianças é um luxo nesse filme. A decisão final do Mike foi praticamente um deus ex machina, confiando totalmente que as crianças iriam ajudar sem nenhum tipo de plano B, como levar a máscara do Fred junto com ele para lidar com a maioria dos animatrônicos. Mas com o poder do roteiro, tudo deu certo no final, em partes, né? Já que a cagada dele acabou afastando as crianças da pizzaria, e eram elas que estavam segurando o Spring Trap. E de quebra, a Vanessa ainda foi possuída, porque o Mike ficou chateadinho dela não abrir o passado traumático inteiro pra ele, sendo que nem namorada do cara ela é. A Music Box até salvou a Abby, mas parece que de alguma forma, o poder dela está perdendo efeito na Charity, ou Puppet se você preferir. Ou também a culpa foi deles de não manterem a caixinha de música por perto, tocando a todo momento. A batalha final mesmo foi bem ridícula. Em um golpe, todos os animatrônicos foram derrotados. E agora, com a Vanessa possuída, com certeza ela vai ser uma das principais ameaças do próximo filme. Mas também tem o Spring Trap, então podem esperar a Charity se revoltando contra ele e unindo forças com o Mike. Porque vamos combinar, né? O Mike tá lascado, já que o Henry provavelmente bateu as botas nesse final. E o Mike não é lá um cara muito esperto, né? Mas o que vocês acham que vai acontecer? Bom, bora pras notas. E tem bastante nota aqui, então se preparem. O Mike praticamente teve 2 momentos bons no filme todo. 3 se você contar com a ajuda que ele pediu na pizzaria. As outras 2 foram quando ele usou a máscara para não ser pego e realmente pareceu que ele estava jogando FNAF. E a outra foi quando ele botou a Puppet para dormir e salvou a Abby. O restante foi só desgraça, né, galera? Ele ignorou a irmã várias vezes, ficou putinho com a Vanessa e largou ela pra trás, o que fez ela baixar a guarda e ser possuída. E eu nem vou levar em conta o que ele fez no PC, porque pra mim aquilo ali praticamente não serviu de nada.
nada. Então ele tira uma nota 4. Já a Abby, a garota também não se ajuda muito, né pessoal? Ela se comporta como se tivesse uns 6 anos de idade, quando na verdade é bem mais velha, tendo uns 10 a 12 anos. Ela caiu muito fácil na conversinha da Chica, sendo que ela sabia como esses animatrônicos poderiam ser perigosos, então liberar eles do mundo foi uma atitude muito perigosa. Nota 3 pra ela. A Vanessa, mesmo sabendo de toda a realidade do problema, ainda assim deixou as pizzarias meio que sem proteção, quando na verdade ela só devia ter tacado fogo nas pizzarias. E faz tempo que eu não mando pôr fogo nas coisas, hein? Tava com saudade. Tá certo que ela manteve em segredo muitas coisas do passado dela, mas digamos que a coitada sofreu bastante. E em vez de só fazer spinning, a garota deveria estar visitando um bom psicólogo todo dia pra fazer terapia. E ela ganha uma nota 5 só por ter mais conhecimento sobre os animatrônicos. O William Afton ficou bastante apagado nesse filme, e provavelmente ele vai aparecer bastante no próximo. Mas digamos que o cara era um psicopata e um péssimo pai. Geralmente essas coisas andam de mãos dadas, né pessoal? Nota 3 pra ele. Já o Michael Afton, aparentemente o cara tava bem ocupado. Ele planejou toda a volta dos animatrônicos, principalmente da Puppet, que aqui parece ser a mais forte de todos. O problema é que ele se perdeu demais no discurso de vilão, e foi facilmente nocauteado pelo Jeremiah, um cara que não é nem um pouco curioso, né? Afinal, tava rolando o UFC de animatrônico dentro da casa, e ele ficou de boa lá fora. Mas enfim, pela confiança excessiva, ele ganhou uma nota 5. O último dos humanos é a Charlotte criança. Bom, apesar dela ter um bom coração, ela errou bastante em entrar num lugar escuro para bancar a heroína. Isso nunca acaba bem, e com certeza vai fazer você entrar para as estatísticas. Nota 6 pra ela. Agora passando pros animatrônicos, eu vou falar de ambos, tanto os Toy quanto os antigos da pizzaria. E também tem os Withered, mas se eu citar esses aí fica coisa demais. Bom galera, a Bonnie conseguiu tacar o terror naquela família, e parece uma ninja, né? Ela entrou na casa sem nem fazer barulho. O problema é que ela e nenhum dos Toys aguentou um minuto de porrada com os antigos. Então, como a Toy Bonnie só serviu para assustar, ela ganha uma nota 5, já que ela foi finalizada facilmente pelo Foxy. Já a Bonnie antiga ganha uma nota 8, afinal ela acabou com o Mangle rapidamente. Já o Foxy, ele deu bastante trabalho lá na pizzaria, afinal a máscara não funciona contra ele. E o Mangle, que é uma versão dele modificada, se podemos colocar assim, também deu trabalho. E no fim, o Foxy antigo também teve uma participação legal esmagando a Bonnie. Nota 7 no geral pro Foxy. A Chica foi a mais perigosa aqui, mesmo que sendo manipulada pela Puppet. Então, não tem muito o que falar, né? No final, a verdadeira Chica recebe uma nota 6, por ter aparecido no fim e salva a galera. Bom, o Toy Fred só passeou e também foi manipulado. E no fim, o antigo Fred apareceu para salvar a noite. Então ele recebe um 6. Pra ser sincero, galera, a maioria dos animatrônicos só foram controlados no filme todo. Então não tem muito o que falar, né? Apesar dos animatrônicos estarem muito bem feitos e serem bem bacanas. Já a Puppet literalmente usou todos de marionetes e simplesmente tacou o terror. Ou tentou tacar, né? Pois todos os animatrônicos controlados não fizeram muitas coisas. Só a Chica que finalizou o professor babaca. Então pela manipulação e por ainda ter conseguido possuir a Vanessa no final, a marionete ganha uma nota 8, galera. Fala galera, esse foi como derrotar os animatrônicos em Five Nights at Freddy's 2. Se você enfrentasse esses robôs, acho que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do Derrotando Filmes, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir. E lembre-se de sempre levar uma lanterna quando for entrar num lugar abandonado. Tô brincando galera, não entre em lugares abandonados.